Muito bem, estamos de volta com a nossa videoaula sobre a semana 6 do PET 3, oitavo ano, ensino fundamental. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Portanto, você é aluna, você é aluno, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula de História. Semana 6 do PET 3, oitavo ano, ensino fundamental, tema: abolição, imigração, indigenismo no Império Brasileiro. Nesta última unidade do PET 3, você vai identificar, comparar e analisar as relações sociais e econômicas de determinados grupos da sociedade imperial. Entenderá também as políticas governamentais para esses grupos e as mudanças e permanências que atingem esses grupos atualmente. Bons estudos, então. Então vamos junto analisar aí e explicar essa semana 6 para fechar esse PET, ok? A Lei de Terras de 1850. Após a proibição do tráfico de escravos, em 18 de setembro de 1850, para evitar que trabalhadores se tornassem poceiros e garantir mão de obra para substituir a mão de obra escrava, foi aprovada a Lei de Terras. Esta lei dizia que só podia se tornar dono de uma terra através da sua compra ou por compra. A doação e ou a posse tornaram-se proibidas. Ademais, foi instituído um imposto territorial aos proprietários. Desta forma, ex-escravos, pobres e imigrantes em geral ficavam excluídos do acesso à terra, devido aos preços muito altos para esses grupos, e, portanto, os forçava a continuar trabalhando para os grandes proprietários e comerciantes. Deve-se lembrar que o acesso à terra, desde o início da colonização, sempre favoreceu a população branca de origem europeia. Indígenas, negros e pardos tinham muitas dificuldades de obter as sesmarias, que eram aqueles grandes pedaços de terras. A Lei de Terras manteve esse quadro excludente, inclusive para os imigrantes europeus estimulados a vir para o Brasil para substituir a mão de obra escrava, que fora diminuindo após a proibição do tráfico e outras leis restritivas à escravidão. Esse cenário contribuiu para, nos dias atuais, o Brasil possuir uma das mais altas concentrações fundiárias de terras do planeta. A substituição da mão de obra escravizada a partir de 1850 foi feita principalmente por imigrantes europeus. Destaque aí para os italianos. O processo de modernização industrial e do campo permitiu uma excedência de mão de obra. O aumento da expectativa de vida também cresceu o número de habitantes no velho continente e gerou a necessidade de exportar, entre aspas, essa população excludente para outros países. Em destaque aí também o Brasil, né? Vale ressaltar também no caso da Itália, que a Itália passava por um período de conflitos, né? Conflitos internos, uma grande seca assolava também o território italiano, e isso facilitou um pouco a vinda dos imigrantes para o Brasil. No Brasil, os imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, vão se direcionar para a área da expansão cafeeira, o Oeste Paulista, e para a área de reforço de ocupação para efetivação das fronteiras, os estados sulistas principalmente. Inicialmente, os imigrantes vieram pelo sistema de parceria, ou seja, cada família era responsável por uma quantidade de pés de café e por uma roça de subsistência. O lucro obtido era repartido entre a família e o dono da fazenda. Muitas famílias, após alguns anos, ficaram descontentes com esse modelo, que se explorava em demasia e aumentava ao invés de eliminar as dívidas das famílias com os seus fazendeiros. Isso fez com que eclodisse várias revoltas contra esse modelo. Portanto, aí o sistema de parceria vai perdendo força aí. E aí vai ganhar força o sistema de colonato. Para solucionar a situação e garantir a continuidade da chegada de novos imigrantes, a Alemanha, por exemplo, chegou a proibir a imigração de sua população para o Brasil, devido aos relatos de exploração semelhantes à escravidão.
o governo brasileiro passou a subsidiar a vinda das famílias imigrantes. Foi chamada imigração subvencionada. Por esse sistema, o imigrante não tinha dívidas anteriores à sua chegada. O governo brasileiro também auxiliava os imigrantes nos contratos com os fazendeiros. O governo do Império determinava também que somente após 3 anos depois da chegada do imigrante é que ele poderia adquirir terras aqui no Brasil. A imigração europeia, aprofundada a partir da segunda metade do século XIX, resultou também na manutenção do racismo, do preconceito e da exclusão de negros, pardos e indígenas, que existia aqui no Brasil, até quem defendesse o branqueamento da nossa raça, afirmando que a vinda de europeus como imigrantes para trabalhar ia melhorar, né, o brasileiro, que o mestiço, né, e o mulato eram coisas ruins na sociedade. Então a gente vê aí teorias preconceituosas, racistas que vigoravam aí no século XIX. A população escrava, ex-escrava e afrodescendente que sofria com a violência física passa a ser preterida em relação aos trabalhadores de origem europeia. Isso ocasionou uma severa dificuldade de inserção no trabalho e na sociedade. Essa população acaba vivendo em péssimas habitações e realizando trabalhos sazonais e sem vínculos, comumente conhecido como o famoso bico, né? Os resultados disso refletem na atualidade. Essa população até hoje sofre mais com desemprego, tem menos anos de escolaridade, estão nos empregos com piores condições e são a maioria na economia informal. O século XIX foi marcado pela luta pela abolição. Diversos grupos de apoio financiaram a compra da liberdade, alforria. Muitos pardos e negros fundaram e geriram jornais, revistas, publicaram livros e faziam discursos públicos pela abolição. As leis anti-escravagistas, votadas a partir de 1850, foram resultantes das pressões internas e externas ao governo de Dom Pedro II. Nos anos finais da escravidão no Brasil, o número de escravizados não chegava a 10% da população total da época. Após a Lei Áurea, porém, a vida dos libertos pouco alterou. Pouquíssimos ascenderam socialmente, passaram a sofrer com a violência institucional herdada dos períodos colonial e imperial. E isso é visível também hoje, na contemporaneidade. A população negra e parda é a que mais morre de forma violenta no Brasil e é majoritária no sistema carcerário. Uma das formas de tentar reverter esse quadro excludente, dar mais dignidade a esse setor social e reparar historicamente as atrocidades cometidas contra esse grupo, foi a política de ação afirmativa, conhecida como a Lei de Cotas de 2012. Pessoas oriundas do sistema público de ensino, dos grupos sociais mais vulneráveis e das etnias parda, negra e indígena, tinham um certo número de vagas, a cota, ao sistema de ensino superior e em concursos públicos. Por fim, sobre a questão das nações indígenas, durante o Império Brasileiro pode-se dizer que a diversidade populacional, centenas de nações e etnias, dificulta não somente a aplicação de uma política mais generalista, como também a construção de uma imagem do indígena condizente com os ideais da nova nação brasileira. E ideologicamente discutia a possibilidade de adoção do indígena como símbolo nacional. Em termos políticos, discutia formas de assimilacionismo dessa questão. Dentro das produções artísticas da época, destaque para o romantismo, o índio é valorizado, o indianismo, o índio como elemento diferenciador da identidade. E aí a gente vê aqui o grande escritor, né, José de Alencar, autor das obras aí O Guarani e Iracema, né, a história da Índia, que se apaixona pelo homem branco, e o Guarani, a história de Peri e Ceci. Então tá aí, são clássicos da literatura brasileira. A resistência de diversas nações indígenas aos avanços territoriais
contribuiu para a dicotomia entre a ideia do bom selvagem, que entendia que a civilidade europeia era positiva, ideais defendidos por aqueles que buscavam a construção do indígena como símbolo nacional, e a ideia daqueles que viam as populações originais como entrave ao desenvolvimento econômico do império. No século XIX, as populações indígenas no Brasil viviam em condições lamentáveis, viviam formas de servidão, sofriam com extermínios constantes e tinham suas terras tomadas à força pelo chamado avanço civilizatório, melhor dizendo. Na época, na política oficial do Império, predominou a política de assimilacionista, que visava incorporar os indígenas como cidadãos. Era uma política que condenava o uso da força, mas reconhecia sua necessidade em determinadas circunstâncias. Essas questões marcaram também a construção do ideário nacional de outros países da América, como a Argentina, o México e os Estados Unidos, por exemplo. Então está aí a política, infelizmente, que levou ao extermínio de vários povos originários. Assim, então, a gente fecha a semana 6 do PET 3, do 8º ano do ensino fundamental, e eu aproveito esse momento para lembrar a você, aluno, a você, aluna, que ainda não enviou todas as atividades do PET 3, aproveitem essas videoaulas que a gente preparou para você, que eu preparei com muito carinho aí para vocês, assistam, vão ajudar vocês na compreensão dos conteúdos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, é só você aí clicar em inscrever-se, ative o sininho, receba notificações sempre que a gente postar, tá ok? É canal GeoIS, Geografia e História, professor Marcos Casella e professora Verônica. Lá você vai encontrar aulas de Geografia e aulas de História relacionadas ao PET da sua turma. No mais, também quero agradecer a você por estar comigo até esse momento. Quero mandar um parabéns aos alunos que estão entregando as atividades em dia. Fiquem com Deus e até o próximo PET. Muito obrigado.